Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira, dia 7 de abril. Vamos então aos destaques do dia. Trump dá ultimato ao Irã até às 21 horas de hoje para fechar acordo. E ainda, governo anuncia pacote para conter a alta dos combustíveis no Brasil. Missão Artemis II começa a volta para a Terra. E ainda, Corinthians anuncia Diniz como novo treinador. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha, o prazo dado pelos Estados Unidos para o Irã fechar um acordo de paz e liberar o Estreito de Hormuz acaba hoje, às 21 horas, no horário de Brasília. Vamos conferir. O prazo final estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irã feche um acordo e abra o Estreito de Hormuz está se esgotando. Segundo o presidente americano, se isso não acontecer, o Irã será fortemente bombardeado. Trump definiu um limite até às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, como o prazo final para um acordo. No entanto, ele já fez ultimatos semelhantes em diversas ocasiões nas últimas semanas, adiando o prazo a cada vez. E a ameaça é altamente controversa, com muitos apontando que atacar infraestrutura civil configura crime de guerra. Em discurso na segunda-feira, Trump afirmou que os Estados Unidos têm um plano em que todas as pontes e usinas de energia do Irã poderiam ser destruídas até meia-noite desta terça-feira. Ele já havia ameaçado atingir outras infraestruturas iranianas, incluindo poços de petróleo e usinas de dessalinização de água. Até o momento, Teherã respondeu publicamente com desafio, com um comandante militar classificando as ameaças de Trump como infundadas e delirantes. Ainda na segunda-feira, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse para os americanos se responsabilizarem pelo o que descreveu de uma guerra injusta e agressiva contra o país. E o preço do petróleo oscila em torno de $110 nesta terça-feira, data que marca o fim do prazo estipulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um acordo na guerra contra o Irã. O Brent, referência global, estava cotado em torno de $108 após abrir em alta nas primeiras horas de negociação na segunda-feira. Logo após a abertura, o barril chegou a atingir a máxima de 4 semanas, ultrapassando $116 por barril no início do pregão. Os dois contratos fecharam em alta ontem. A alta ocorre no momento em que Donald Trump deu um prazo ao Irã para que um acordo seja alcançado. Depois de diversos ultimatos estendidos, o republicano afirma que agora o prazo é final e não negociável. Não há muito que os participantes do mercado possam realmente fazer além de esperar para ver o que vai acontecer com esse acordo, segundo especialistas. O Irã disse que queria um fim duradouro para a guerra, em vez de um cessar-fogo temporário, e resistiu à pressão para reabrir o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do suprimento mundial de petróleo e gás natural. O país afirmou ainda que a guerra continuará até quando for preciso e ofereceu aos Estados Unidos 10 pontos para negociar, incluindo um acordo para o uso de Hormuz, o fim das sanções econômicas e provisões para a reconstrução do país. E os efeitos da guerra já estão sendo sentidos no Brasil, principalmente nos postos de combustíveis. Mas será que é mais vantajoso hoje colocar gasolina ou etanol no carro? Quem vai responder essa questão e ao vivo é a Ana Carolina, vai aparecer aqui, já está no nosso telão. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia, Kleber. É isso mesmo. A média de preço do litro da gasolina ficou mais estável essa semana. Devido aos conflitos entre Estados Unidos e Irã, essas últimas 4 semanas, desde o dia 28 de fevereiro, onde teve início a isso tudo, foi mais instável, né? Causando um aumento total da gasolina para 8%. Mas vamos conferir.
Segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio do etanol foi de R$ 6,78 entre o dia 29 de março e 4 de abril, tornando mais vantajoso que a gasolina nas regiões ali de Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e São Paulo. O critério considera que o biocombustível é mais competitivo quando o preço do litro atinge até 70% do valor do derivado de petróleo. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 69,32% ante a gasolina. Isso torna mais favorável na comparação com o derivado do petróleo. De fato, tem sido uma melhor escolha, principalmente nessas regiões citadas. E olha só, o governo anunciou um pacote de medidas para solucionar essa alta nos combustíveis devido aos conflitos no Oriente Médio. Mas isso eu deixo com você, Kleber, e eu fico por aqui. Muito obrigada. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação. E olha só, como a Ana acabou de falar, o governo anunciou um pacote de medidas para conter a alta no preço dos combustíveis, que foi provocada pela guerra no Oriente Médio. Após semanas de discussão, o governo federal anunciou nesta segunda-feira medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar um pacote que inclui subsídios ao diesel, isenções tributárias ao biodiesel e subsídios à importação de gás liquefeito. Também vai oferecer linhas de crédito para o setor aeronáutico e eliminar os impostos sobre o querosene de aviação, diante da expectativa de que o aumento dos combustíveis eleve os preços das passagens. O governo anunciou ainda um endurecimento das penas para casos de aumentos abusivos. Eu digo isso porque, quando a gente compara o quanto o Brasil está sendo afetado com outros países do mundo, o Brasil é um dos menos afetados. Há um aumento, infelizmente há por uma razão externa, mas que tudo que será feito por esse governo vai ser para mitigar o impacto nas famílias brasileiras. O Brasil é um grande exportador de petróleo e desenvolveu uma indústria de biocombustíveis e energias limpas que o protege em parte da crise gerada pelo conflito no Oriente Médio, mas importa cerca de 30% do diesel que consome e depende fortemente desse combustível, já que sua rede logística se baseia principalmente no transporte de cargas por caminhões. E o mercado de carros eletrificados no Brasil disparou nos 2 primeiros meses do ano. Quase 56 mil unidades foram vendidas, um crescimento expressivo em relação ao ano passado. Nos últimos meses, o mercado automotivo brasileiro tem registrado um crescimento expressivo nos carros eletrificados, que inclui veículos híbridos e totalmente elétricos. Nos 2 primeiros meses de 2026, foram emplacadas quase 56 mil unidades, um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, representando 16% de todos os veículos vendidos no país. Entre os destaques do setor, a maior montadora de automóveis chinesa vem se sobressaindo. Em uma campanha recente, a fabricante vendeu mais de 700 milhões de reais em apenas 48 horas, totalizando cerca de pouco mais de 4 mil veículos comercializados. A empresa planeja ampliar a sua produção na fábrica de Camaraci, na Bahia, visando até 25 mil veículos por mês até o fim deste ano, com o objetivo de se tornar líder de mercado brasileiro até 2030. Especialistas apontam que o crescimento é impulsionado pela maior oferta de modelos, redução de custos operacionais e incentivos fiscais, além da produção nacional, representando cerca de 43% das vendas do segmento. Apesar de desafios com a infraestrutura de recarga ainda limitada, os veículos eletrificados consolidam seu espaço no mercado e mostram a transformação da mobilidade no Brasil. E a Anvisa anunciou um pacote de medidas para reforçar a fiscalização das canetas emagrecedoras. A decisão ocorre em meio ao aumento da venda de produtos irregulares. O foco está nas irregularidades no medicamento e na importação e manipulação dos insumos. Foram encontrados problemas como falhas na esterilização e uso de insumos de origem duvidosa.
Por isso, a agência prevê a revisão das regras atuais, intensificação de fiscalizações e até a suspensão do funcionamento de estabelecimentos considerados de risco. As inspeções serão ampliadas em empresas que importam os insumos, como a tizerpatida e semaglutida. Além disso, um grupo de trabalho com entidades médicas e do setor de saúde deve ser criado para acompanhar o tema. Os pedidos de importação da tizerpatida feitos entre novembro de 2025 e abril de 2026 ultrapassaram 100 quilos. Essa quantidade equivale a cerca de 20 milhões de doses. Porém, 14 pedidos foram negados em março por problemas relacionados ao controle de qualidade. A fiscalização também identificou falhas relevantes na cadeia de produção. Em 2026 foram realizadas 11 inspeções, número superior ao registrado em todo o ano anterior, que resultaram na interdição de 8 empresas, incluindo farmácias de manipulação e uma importadora. Outro ponto de preocupação é o aumento de relatos de efeitos adversos associados ao uso desses medicamentos. Os dados do sistema Vigimed indicam crescimento nas notificações, muitas delas sem identificação da origem do produto. Atualmente, há 8 pedidos em análise na agência para medicamentos com esse princípio ativo, além de outros 9 aguardando o início da avaliação técnica. Apesar disso, a Anvisa reforça que nenhum produto pode ser comercializado sem a comprovação de eficácia, segurança e qualidade atestadas por registro oficial. No ano passado, a Receita Federal apreendeu 33 mil unidades de canetas emagrecedoras em aeroportos e fronteiras, cerca de 10 vezes maior que o registrado no ano anterior. A tendência de alta continua em 2026. Apenas nos 2 primeiros meses do ano, mais de 25 mil medicamentos desse tipo já foram apreendidos. E um casarão desabou e deixou 2 mortos no centro de Recife. Vamos ver na reportagem. O casarão desabou na noite de segunda-feira na comunidade do Pilar, no bairro do Recife, na região central da cidade. Em nota, o Hospital da Restauração informou que os 2 pacientes levados para o local sofreram politraumatismo e estão internados com quadro de saúde estável. O desabamento aconteceu por volta das 8 da noite, próximo ao cruzamento das ruas Bernardo Vieira de Melo e do Ocidente. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou equipes ao local para atender a ocorrência. Por meio de nota, os bombeiros informaram ainda que retiraram 4 vítimas. Segundo a corporação, as equipes seguiram no local para verificar a possível existência de outras vítimas sob os escombros. Após o desabamento, a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso meteorológico, válido até às 11 da noite de hoje, com alertas de pancadas de intensidade moderada a forte para o Grande Recife e as zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco. Segundo o órgão, o agreste do estado está sob estado de atenção em nível amarelo. Nesse caso, a possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada e alguns pontos forte. E veja a seguir, Corinthians anuncia Fernando Diniz como novo técnico. E ainda, Missão Artemis 2 começa a voltar para a Terra. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, as estações do metrô de São Paulo estão oferecendo um serviço de manutenção de bengalas e cadeiras de rodas, e tudo de graça. O Felipe Takahashi está lá no metrô Barra Funda e vai trazer agora mais detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Kleber. Bom dia a você de casa que nos acompanha.
Realmente aqui a gente está para falar sobre uma coisa muito legal, que é uma prestação de serviço que acontece dentro dos metrôs do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo mais especificamente. Inclusive aqui na Palmeiras Barra Funda, que é onde eu estou bem agora. Fora isso, também temos na estação Santa Cruz e na estação Tatuapé. E o que é isso, Kleber? Isso aqui é um centro de atendimento à pessoa com deficiência. E qual que é a proposta? Aqui as pessoas que, vamos dizer que com algum tipo de dificuldade de mobilidade e dependem de cadeiras de rodas e bengalas, a gente sabe que esse tipo de equipamento é muito importante para a sua mobilização, para os seus trajetos. E esse tipo de equipamento tem algum costume de dar trabalho, dar algum tipo de problema, porque a gente sabe, é de uso diário, a gente utiliza em qualquer tipo de terreno, então é normal que realmente esse tipo de coisa dê alguns problemas. Mas para falar um pouco sobre o que interessa aqui, que é a manutenção desses equipamentos, eu estou com quem conserta eles, que é o dono desse show, que é o Kelvin Teodoro. Tudo bem, Kelvin? Um bom dia para você. Eu queria abordar um tema aqui, que primeiro, as pessoas vêm aqui já para resolver seus problemas de mobilidade, usam seus equipamentos que ajudam ela de uso diário, mas esse tipo de problema que acontece é muito comum? Bom dia a todos. Cara, é bastante comum. Principalmente o pessoal que utiliza a bengala e utiliza no dia a dia, metrô, transporte público, acontece de ter muitas situações de entortar a bengala, de ele estar utilizando e esbarrar em alguma pessoa, em algum local, ou no próprio piso tátil também. Então a demanda de bengala torta, bengala sem a ponteira, bengala com elástico estourado é bem grande, principalmente aqui na estação Barra Funda. Então, quando falamos desse tipo de problema, a gente também comenta sobre o que pode ser afetado no bolso, né? Porque esse tipo de pessoa, já que esses problemas são comuns, para consertá-las, com certeza, vai algum dinheiro também. E aqui é totalmente gratuito. Esse tipo de serviço é caro, é fora daqui? É um pouquinho. As pessoas que vêm aqui, né, e que não conhecem, vêm a primeira vez, se surpreendem quando falamos que é totalmente gratuito, todos os serviços, todas as manutenções. E a média de manutenção de uma bengala em si varia de 50 a 120 reais. Então, uma manutenção preventiva nossa, tipo assim, interfere muito na duração do equipamento mesmo. Então, se a pessoa precisava comprar uma bengala nova agora, com a nossa manutenção, ela vai comprar daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, ou não vai precisar nem comprar, dependendo da situação, entendeu? Então, interfere também no bolso e na saúde da pessoa, né? Na vez na postura, por exemplo, uma bengala sem ponteira pode interferir na postura da pessoa, do jeito que ela anda, como ela sai de casa, enfim, no dia a dia mesmo. Então, já que você abordou esse assunto sobre saúde, um dado muito importante também é que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quase 900 mil pessoas sofrem algum tipo de dificuldade de mobilidade. E quando a gente fala sobre um serviço gratuito que acontece aqui nas estações de metrô, que a gente sabe que é um tipo de ambiente comum, as pessoas conseguem vir, não existe nenhum tipo de gasto para poder fazer esse tipo de manutenção, a gente também fala sobre as coisas mais comuns que acontecem na vida dessas pessoas. Esse tipo de mobilidade, de qual forma ela é atingida. Qual é o tipo de problema mais comum que você encontra por aqui? Cara, como eu citei antes, principalmente no transporte, né, no dia a dia. Então, a gente atende muitas pessoas visuais aqui, pessoas que utilizam cadeira de rodas também. Na cadeira de rodas, por exemplo, uma limpeza, uma higiene assim, constante, a cada 15, 20 dias, faz a diferença, né? Então a gente recebe muita cadeira aqui, que é uma questão de higiene nas rodas, que acumula muito cabelo, muita sujeira no dia a dia, e só uma limpeza nas rodas faz com que a cadeira fique mais leve. Então a pessoa que utiliza ali empurrando o pneu, a roda, todos os dias, com um acúmulo de sujeira na rodinha, fica muito pesado. Então apenas uma limpeza na rodinha deixa a cadeira muito mais leve, sabe? Então é umas coisas que nós vemos aqui. Então, Kelvin, só mais uma pergunta para a gente poder finalizar. O atendimento aqui também é feito na hora, né? Chegou, qual é o prazo para a pessoa poder já sair com o seu equipamento, com a manutenção feita? Olha, aqui a nossa média varia de 5 até 30, 40 minutos. A pessoa vem até nós, portas abertas, tá? Chega aqui, é feito um cadastro simples com o nome da pessoa para identificar o atendimento, né? E a gente já direciona para a sala de manutenção aqui. Então, cerca de 5 a 20, 30 minutos é feita a manutenção, é jogo rápido, não vai demorar muito, e é isso.
Perfeito, Kevin, eu te agradeço muito, viu? Muito obrigado. É isso aí, Kleber. Então, para pessoas que querem vir aqui aproveitar essa oportunidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Felipe. Esse serviço é muito importante. A gente vai mudar de assunto agora para falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Gabriel Santos. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo. E a notícia de ontem foi a contratação do novo técnico do Corinthians. Conta pra gente, Gabriel. Bom dia, Kleber. Bom dia a você e todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, o Corinthians anunciou Fernando Diniz como seu treinador para o restante da temporada. O anúncio aconteceu ontem à noite, mesmo após a derrota diante do Internacional, que acabou resultando na demissão do treinador Dorival Júnior. O Corinthians agiu rápido no mercado e já anunciou o substituto de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional em Itaquera. Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, já mantinha conversas com o técnico logo após a saída do antigo comandante. A cúpula alvinegra trabalhava com Diniz e Tite como alvos prioritários, mas a negociação com o ex-treinador da seleção brasileira avançou de forma imediata. Para a diretoria, o novo comandante possui o perfil ideal para trabalhar com um elenco que preza pela posse de bola. Por outro lado, a cúpula entende que o poder ofensivo é uma deficiência que precisa de correção rápida. Em pronunciamento no último domingo, Marcelo Paz afirmou que buscava um profissional capaz de devolver o melhor futebol ao Corinthians, priorizando a equipe mais agressiva e com maior volume de finalizações. Fernando Diniz assinou o contrato até o fim desta temporada com a missão de recuperar o ânimo do elenco. A estreia oficial acontece já nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América diante do Platense da Argentina. Bom, Kleber, por hoje é isso. Vamos ver como vai ser agora a trajetória do Diniz como treinador oficial do Corinthians. Eu fico por aqui e um bom dia a você. Muito obrigado pelas informações e até mais. E olha só, a missão Artemis II já começou o retorno para a Terra. Vamos ver. Após ficarem completamente incomunicáveis com a Terra por cerca de 40 minutos, o controle da missão da NASA em Houston restabeleceu contato com os astronautas da Artemis II, que viajam ao redor da Lua. A tripulação realizou um sobrevoo que durou cerca de 6 horas para documentar características da Lua que antes só eram conhecidas por fotografias tiradas por robôs. Por cerca de 40 minutos, os tripulantes da nave Orion, Christina Koch, Victor Glover, Reed Wiseman e Jeremy Hansen, ficaram sem qualquer tipo de contato com a Terra ao passarem por trás do satélite natural. Mais cedo nesta segunda, os astronautas se tornaram os humanos que estiveram mais distantes do planeta. O período de observação do sobrevoo foi até às 10 horas da noite e 20 minutos no horário de Brasília. A cápsula Orion está orbitando a Lua em alta velocidade no primeiro sobrevoo tripulado em mais de 50 anos. Em seguida, a nave vai realizar uma manobra em U para retornar à Terra em uma chamada trajetória de retorno livre, em que a viagem de volta deve durar cerca de 4 dias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótima tarde e até mais.